Oi, gente! Como eu prometi, vou fazer o pão de milho para mostrar todos os passo a passo, todos os segredinhos. Eu faço pão de milho aqui nessa batedeira Oster, vou mostrar. Eu acho que em outras batedeiras vocês não vão conseguir fazer, aí vocês vão ter que fazer na mão, tá? Quando eu não tinha essa batedeira, eu fazia na mão. Fazer na mão é a parte de sovar mesmo. Aí você sova na mão. Com a batedeira vai ficar mais prático. Deixa eu virar aqui. Vou pegar ele aqui, ó, pra eu mostrar. É essa batedeira aqui da Oster, né? Com um bolzinho de inox. Era uma batedeira grande. Acho que tem mais de 5 litros, mais ou menos. E eu não sei como é que chama isso, né? Mas os acessórios são resistentes, né? Eles não são de plástico, né? Eles são de metal, então isso também faz bastante diferença. Eu gostei muito dessa batedeira, super, super recomendo mesmo. E aí eu vou fazer nela o pão de milho, tá bom? Então vamos lá. Pra gente começar a fazer essa receita, a gente precisa do fermento fresco, que é aquele fermento que fica sempre na geladeira. Vou pegar aqui o meu. Eu uso realmente qualquer marca. Pra mim nunca percebi assim. Ah, não, na verdade já percebi sim. Teve uma vez que eu comprei uma marca na padaria. Eu não sei qual marca que é. Mas enfim, eu prefiro comprar o potinho assim, sabe? Porque se você for na padaria, eles vão te vender. Você pede lá, aqui vai precisar de 100 gramas. Então, se você for lá na padaria, você vai conseguir comprar. Mas eu acho que às vezes da padaria eles acabam vendendo umas coisas meio velhas pra gente, sabe? Eu não sei muito bem, mas nem toda padaria dá certo. Então, eu prefiro comprar Ó, aqui caiu um pouquinho mais, eu vou tirar. Tá? Aqui caiu 106, eu vou tirar porque são 100 gramas, ok? Essa balança é uma balança digital, então dá 100 cravado. Então, beleza, coloquei aqui 100, cravou. Vou voltar com isso aqui pra geladeira, tá? Esse aqui, ó, é fermento biológico fresco, ok? Não sei se... Acho que não dá pra ver, né? Que a câmera tá virada. Mas eu precisava de virar a câmera pra ter noção como que vai ficar a história aqui, né? Pra vocês conseguirem ver todos os detalhes aqui do processo. Então, vou voltar com ela pra geladeira. Então, tem 100 gramas aqui. Aí, essa primeira etapa é a gente colocar o fermento. Isso aqui é um medidor, né, de colher. É uma colher, agora é aquela colher de chá, né? Então, aqui, ó, de sal. Só colocar aqui uma colherzinha de chá de sal, ok? E eu vou pesar aqui agora o açúcar. Então, coloquei na balança, né? A balancinha tá tarada, tá aqui no 0, né? Tarei ela e agora eu vou separar aqui 200 gramas de açúcar refinado. Olha só, eu tô usando aqui, né, dessa vez, o refinado, mas vou falar também, dá pra usar o Demerara, que eu já usei, fica muito bom mesmo. Ó, 206, eu vou tirar um pouquinho pra poder ficar 200 certinho, que eu gosto de fazer cravado o tanto certo. Dá pra fazer com o Demerara, que eu já fiz. E essa receita era da minha mãe. E a minha mãe faz com cristal e também fica muito bom. Então, tá? Não tem esse problema. Bom, então eu coloquei o fermento, o sal e vou colocar um pouquinho, né? Aqui tem 200 gramas, mas eu vou colocar tipo umas 2 colherzinhas só do açúcar e vou guardar aqui. Vou pegar aqui uma colher. Uma colherzinha aqui pra poder mexer, tá? Então, ó, vamos mostrar aqui. Ele tá assim, né? Quando você olha assim, ó, tá meio sólido, digamos assim. Daí você vai mexendo e você vai ver que o fermento, ele vai
se fosse derreter, né? Assim, não sei dizer, mas vocês vão ver aqui, né? Como eu tô gravando, pra não ficar dúvida, vocês vão ver aqui, vai ficar bem claro isso. Então, a gente vai dando essa mexidinha aqui e ele vai mudando de textura, como se fosse derreter mesmo. Então, lembrando, né, o açúcar é 200 gramas, você pode colocar qualquer açúcar, ou refinado, ou demerara. Ah, verdade, tem o mascavo, né? Ó, nunca fiz com mascavo, sabia? Mas sabe o que acontece com as receitas do mascavo? O mascavo é muito forte, né? A questão assim, ó, já viu que mudou aqui a textura pra mim, ó, já tô amassando assim, ó, tá vendo? Que ele já deu uma derretida. Mas aí eu vou continuar aqui, porque eu quero ele bem lisinho, tá? Bom, e voltando lá do açúcar mascavo, e a gente nunca fez com açúcar mascavo, porque o mascavo, ele é muito forte, né? Assim, deixa bastante gosto. Seria uma experiência, né? Um dia fazer com mascavo pra ver. De repente vai ser o melhor pão de milho de todos os tempos, se fizer com açúcar mascavo, né? Se alguém um dia fizer, me escreve aí pra me falar. Então aqui, ó. Vendo que ele já tá ficando bem líquidozinho, ó. Só que ele ainda tá com umas bolinhas. Então eu tô tipo, como se fosse amassando mesmo aqui as bolinhas. Que é pra derreter, né? Essa batedeira, ela ajuda bastante. Eu acho que assim, o que a gente, né, assim, o que mostrou a experiência, tá? Fazendo na mão, o pão fica uma delícia, fica assim, muito bom mesmo. Só que, talvez, você fazendo na mão, na hora que você for colocar água, talvez você não consiga colocar o tanto de água que eu ponho. Porque fica muito difícil de você sovar, né? Porque aí você vai estar fazendo com a sua própria mão, não fica tão fácil. Essa batedeira, ela vai ajudar. E claro, né? Se você quiser reduzir, né? Se você tem uma outra batedeira aí, você pode tentar fazer um terço da receita, um quarto da receita, né? Mas assim, realmente, essa quantidade toda de pão, que vai dar uns 2 quilos aí de pão, isso, você precisa de uma batedeira que seja forte, né? E eu gostei muito dessa batedeira aqui. Eu pesquisei um monte, né, quando tava comprando, porque eu queria uma batedeira que aguentasse massas pesadas e realmente não me arrependi, porque essa batedeira é muito boa. Ó, repara que já ficou líquido mesmo, ó. Vou balançar aqui pra ver se vocês, né? Acho que dá pra ver direitinho. Bom, então é isso. Aí, fermento, a gente derrete ele, né? Fazendo esse processo aqui de derreter mesmo. Sei lá como é que chama isso. Então, agora que ele derreteu, a gente vai começar a acrescentar os outros ingredientes. Então, eu gosto de começar pelo açúcar. Então, vou colocar aqui né, o restante que faltou do açúcar. Aqui agora a gente vai colocar, eu gosto de fazer nessa sequência, tá? Que é agora colocar a farinha de trigo, tá? Nunca reparei diferença com marca, tá? Pra ser bem sincera, qualquer marca me resolveu até hoje. 1 quilo de farinha de trigo. Pensa, quanto pão que não vai dar isso? Quanto pão? Essa farinha de trigo aqui é a farinha de trigo branca, comum, normal. Então, não é aquela integral. Bom, agora eu quero colocar o fubá. O fubá são 300 gramas. Tem um pacotinho aqui já aberto. Eu vou começar com ele. E depois, ó, você vê até que são marcas diferentes, né? Eu vou fazer aqui com esse que tá aberto, mas vou continuar com o fechado até dar 300 gramas. O fubá tem uma coisa interessante, né? Eu comprei uma vez aquele fubá mais VIP, que é o fubá moinho d'água.
Porque eu queria ver, assim, se fazia alguma diferença, né? Colocar um fubazinho mais VIP e tal. E, sinceramente, não notei, assim, que fez diferença, não. Achei até que se eu padronizasse aquele fubá moinho d'água, que ele é um fubá, assim, né? Ó, deu 300 gramas certinho aqui, tá? Ele é um fubá diferenciado, né? O moinho d'água, parece que ele é mais fininho. Ah, não sei explicar muito bem, mas a gente vê que ele é diferente. Aquele mais, né? Assim, mais, sei lá, caseiro, roceiro, sei lá. Ele parece ser um pouco mais VIP, né? Mas não achei que deu diferença. E eu acho que se eu fosse padronizar pra ele, eu teria que mudar, ajustar um pouquinho a água, sabe? Não sei, eu fiquei na sensação que para essa quantidade, assim, das coisas que, né, que tem aqui na receita, que era melhor o fubá mesmo normal, que é um fubá normal, assim, fubá... Não é aquele fubá pré-cozido, sabe? Não é nada disso, é fubá mesmo. E agora tem uns fubás, né? Uns fubás que já vem pré-cozido, né? Tem um monte de... Tem um monte de especialidades. Eu tô pegando aqui agora manteiga. Essa manteiguinha são 100 gramas, tá? De manteiga. Vou pegar uma colherzinha limpa aqui só pra raspar. São 100 gramas de manteiga. Como eu falei, minha balança é digital e eu gosto de fazer 100 gramas é 100 gramas. Eu não ponho 101, 102. Ponho sempre certinho. Então, aqui tem 100 gramas, vou colocar 100 gramas. A manteiga. Pode colocar a manteiga também em qualquer temperatura. Tem umas receitas que você tem que tirar a manteiga da geladeira antes, né? Nunca reparei isso não. Qualquer temperatura dá certo. Bom, vou colocar erva doce, porque realmente fica muito bom com erva doce. O legal é você colocar uma colher de sopa de erva doce. Eu tenho isso aqui, eu vou colocar isso. Não sei se vai dar uma colher de sopa, não. Olha que ótimo. Deu certinho aqui uma colher de sopa. Opa, nossa, bati aqui, deu um barulho chato aí pra vocês, né, gente? Desculpa. Bom, aqui agora a gente vai colocar os ovos, ok? Vamos lá. E aqui são 4 ovos também pra colocar. Os ovos, eu gosto de dar uma escondidinha nele na massa pra não... porque eu vou jogar uma aguinha morna, sabe? Eu não acho legal assim a água morna entrar em contato com os ovos. Não vi isso em lugar nenhum e tal, mas não sei, eu tenho receio, tá? Então eu dou uma escondida aqui nos ovos. Eu não gosto, tá? Isso é uma coisa minha, você pode fazer, né, o que vocês acharem melhor aí. Mas eu não gosto, só lembrando, são 4 ovos, tá? Eu não gosto de colocar o ovo também em contato com o fermento. Por isso que eu deixo o ovo um pouquinho pra depois, pra, né, já ter uma camada assim mais alta ali e não entrar em contato mesmo. Não sei, coisa minha, né? Não gosto. Acho ruim que o fermento ele precisa assim, de uma coisa, sei lá, mais quentinha pra ele crescer e tal. E o ovo é líquido, é meio, né, já fica na geladeira, fica meio gelado. Agora sim, né, o meu ovo tá na geladeira. Se o seu ovo não tiver na geladeira, não tem problema, tá? Faz aí com o seu ovo. Vou ali, já volto. Lavar aqui minha mão. Bom, agora a gente precisa esquentar a água. Esse eu acho que é um pulo do gato, esquentar a água.
tá? A gente vai usar 2 xícaras, então essa aqui é a medida da xícara e mais 1/3 de xícara. Vou colocar aqui na leiteira para esquentar. Então, aqui, ó, dá pra ver, né, que tá cheio. São 2 dessa. E uma dessa aqui menorzinha. Essa é 1/3. Vou tirar aqui. E vou tirar aqui, porque aqui tá em cima do meu fogão. Vou mostrar aqui um pouquinho aqui a massa. E vou colocar ela assim, ó. E vou aquecer aqui. E já vou virar a câmera para vocês acompanharem. Ok? Olha só. Então, aqui tô aquecendo, só que não pode ficar quente, é só amornar. Então, qual temperatura que é? É aquela temperatura de banho de neném. Então, tem problema nenhum botar mão, tá? Porque se você fizesse, se você fosse fazer sem ser na batedeira, a sua mão vai entrar em contato com a massa, de qualquer forma. Então, eu ponho a mão aqui na água, apesar de usar a batedeira, tá? Então, olha só, vou acompanhando aqui, né, mexendo aqui com a minha própria mão, pra ficar naquela temperatura que é morninha, né? Uma temperaturazinha bem morninha mesmo, bem de banhinho de bebê. Então, não pode deixar assim, fazer aquelas bolinhas, sabe? Ficar quente, não. A gente só não quer colocar uma água gelada. Se você colocar uma água gelada, porventura você ficar com medo de aquecer, porque assim, se você aquecer muito, você vai matar o fermento, né? Aí, se você quiser colocar uma água gelada, não tem problema. A minha mãe, que faz essa receita há muito tempo, ó, aqui já ficou bom. A minha mãe que faz essa receita há muito tempo, ela põe água gelada. Gelada assim, né? Do temperatura ambiente. Então, olha só, vou mostrar aqui. Mas, o que acontece? Só pra contextualizar, né? Vou dar uma escondidinha aqui no ovo. Mas, o que acontece? Se você colocar ela gelada assim, temperatura ambiente, ela vai demorar mais um pouquinho pra crescer, sabe? Então, eu não acho muita vantagem. Eu prefiro já colocá-la mais morninha e eu acho que fica mais gostoso mesmo. Acho que minha mãe também já mudou isso. Acho que agora ela já tá fazendo ela morninha mesmo, porque cresce mais rápido. Não sei, parece que dá mais certo, assim. Bom, aqui joguei a água, vocês viram, né? Joguei tudo de uma vez. Eu não preciso fazer mais nada. Agora eu posso já terceirizar isso aqui para a batedeira, ok? Eu vou dar uma limpadinha aqui no meu pão duro, né, que chama. Muito bom esse aqui, inclusive. Minha mãe encontrou em algum lugar e comprou pra mim. Vou colocar essa ferramenta, que é a ferramenta de massa. Opa! Deixa eu consertar aqui o negocinho, isso. Então, vou colocar aqui a ferramenta de massa. Essa batedeira aqui, ela tem 2 níveis aqui, ó, que é o alto e o baixo. Como a massa tá muito cheia, eu vou abaixar, vou colocar no baixo. Firmar aqui, ó. E colocar o bowl. O bowl não, né? Coloquei já o bowl aqui. Vou colocar essa ferramenta aqui de fazer o pão. Como é que chama essa ferramenta, hein? Esqueci. Bom, vou ligar na tomada. Bom, aqui tá fixo. Quando ela começar a piscar,
sinal que eu já posso ligar. Ah, aí eu vou mostrar aqui a batedeira, porque ela tem uma... Deixa eu virar a câmera. Deixa eu ver. Será que eu vou conseguir virar a câmera? Poxa, não sei. Depois eu perco essa gravação. Não vou virar, não. Porque aqui não tô conseguindo ver muito bem. Mas aqui tem uma partida suave, ó. Aí eu vou fazer essa partida suave. A partida suave é pra não ficar voando um monte de coisa, né? Aqui na batedeira. A batedeira vem com isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Isso aqui pra você ir adicionando as coisas aos poucos. Mas como eu não vou adicionar nada aos poucos, né? Tudo de uma vez. Então, não vou usar. Mas, ó. Tá vendo? Vem com... A batedeira vem com isso. Mas pra mim, pra essa receita aqui, sinceramente, não faz diferença. Deixa eu guardar aqui no meu porta-panela. Ó, isso aqui é bem legal, ó. Daí você organiza suas tampas com esses organizadores. Adoro. Bom, agora aqui, ó, a massa já não tem mais muita farinha, né? Espalhado aqui. Então aí eu vou passar pro 2, ó. E aí ela vai ficar fazendo sozinha. Se você não tiver uma batedeira assim, aí você vai precisar colocar numa superfície lisa, pode ser numa bancada assim de granito, pode ser numa mesinha de madeira também. E aí você vai fazer com sua própria mão, tá? E amassando mesmo, você vai fazendo esse movimento aqui com ela por uns 15 minutos, tá? Porque você precisa, assim, de alisar ela. Você precisa deixar essa massa bem lisinha. Então aí você tira anel, você tira essas coisas que, né? Senão vai ficar tudo cheio. E o que acontece? A massa, nessa primeira etapa, ela tem que ficar grudenta na mão. O ponto dela é um pouco grudento na mão, tá? Então, na hora que você estiver fazendo isso, você vai precisar adicionar um pouquinho mais de farinha do que tá na receita. Então, já não vai ficar tão legal assim, mas fica ótimo. Fica bom também, mas na batedeira vai ficar melhor. E aí, você tem que ir fazendo esse movimentozinho. Como vai grudar muito, você vai acabar pegando um pouquinho de farinha, sabe? Na hora que você estiver fazendo na mão. Aqui não, aqui você só... deixa fazer que, ó, fica muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Uma delícia mesmo. Ó como que ela já tá. Aí o que eu vou fazer? Vou dar uma paradinha nela. Para abrir, ali deu 3 minutos, tá? Esse período aí que foi aí, deu 3 minutos. Então, esse aqui foi só um começo, tá? Então, abrir aqui. Pegar essa aqui e vou tirar essas grudas. Sabe que fica assim, grudadinho aqui, que não desce? Então, fica umas farinhas, fica um pouquinho de manteiga. Então, como eu tô aqui com o meu pão duro, eu vou passando aqui e vou tirando ele mesmo. No fundo, a gente tem que dar uma remexida, tá? Vou mostrar aqui como que a gente vai fazer. Então, vou tirar aqui um pouquinho. Então, ó, lembrando, ela ficou aí uns 3 minutos, né? Vou tirar aqui só pra não cair. Opa, vou botar aqui.
Então, ela ficou aí uns 3 minutos. Aí, agora aqui, ó, tá vendo a massa? Tá vendo que aqui, ela... Não sei se vai dar pra ver, né? Mas bem aqui no fundo, você tem farinha. E aí, você precisa fazer essa parte aqui um pouco na mão mesmo. Que é pegar lá do fundo, aquela parte que tá lá no fundo mesmo, e trazendo aqui pra incorporar na massa. Porque agora a gente vai deixar a batedeira sovar, né? Que ela só deu uma mexidinha assim e tal. Aí agora a gente vai deixar ela sovar, mas aí ela tem que sovar a massa inteira, né? Então, por isso que a gente tem que fazer essa pegada aqui dela do fundo, trazer aqui pra superfície. Porque aí ela vai conseguir fazer o serviço todo. Então, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo. Vou pegar a câmera pra mostrar. Olha só. Opa! Conseguem ver assim, ó? Que aqui no fundinho você tem uma crostinha. Aqui, ó. Tá vendo? Então, é essa crostinha que a gente tem que ir tirando pra ir uniformizando aqui a massa, né? Pra massa, quando a gente for sovar a massa inteira. Eu vou escrever na descrição, né? No Instagram, eu vou colocar ali na descrição mesmo ali os ingredientes para ficar mais fácil, né? E no YouTube vou deixar também na descrição os ingredientes para ficar um pouquinho mais fácil para vocês fazerem. Então, o que eu tô fazendo aqui agora é só tirar ela toda daqui de baixo. Então, é como se fosse assim, eu tô pegando o que tá embaixo, lá embaixo mesmo, e trazendo pra cima. Pego o que tá embaixo e trago pra cima. É uma massa pesada, que vai dar muito pão. Muito pão mesmo. Sobre usar margarina, né? Se pode substituir a manteiga por margarina. A minha mãe faz bastante também com margarina, tá? A minha mãe faz essa receita há mais de 30 anos. Então, ela usa bastante também margarina. Então, se você quiser fazer, né? Claro que assim, tudo que você colocar, ou aquilo que você souber, assim, que tem uma qualidade melhor, pode ajudar, né? A receita a ficar mais gostosa. Então, se pegar uma margarina que você já gosta mais, enfim, você pode ter, às vezes, mais sucesso. Porque a gente repara isso, sabe? Que às vezes você faz assim, mas uma determinada marca não, sei lá, não né? Você trabalha um monte pra fazer e o pão não fica assim tão bom. Né? O que eu já reparei é que, assim, farinha de trigo, fubá, açúcar, não interfere, sabe? Você pode pegar qualquer marca que vai ficar a mesma coisa. As manteigas, aqui em casa, a gente sempre gosta de pegar uma manteiga de qualidade. Inclusive, as manteigas que eu uso aqui na receita sempre são aquelas manteigas com sal, tá? Então, já dá uma diferença também, né? Bom, agora sim, foi todo pra cá. Vou dar uma raspadinha aqui com o próprio dedo mesmo, pra trazer a receita pra cá. Claro que assim, né? Toda vez que você estiver fazendo, sua mão vai estar sempre limpa, você vai estar lavando toda hora, né? E o próprio processo também do pão, ele tem muito isso, né? De colocar a mão na massa. A gente acha meio esquisito, mas
Tem. Então, eu vou começar na parte da suave, devagar, que tem aqui, né, na Oster. Nessa Oster, né, não conheço outras. E vou subindo e vou deixar por volta de 8 minutos, mais ou menos, fazendo aqui direto, tá bom? Então, eu vou dar um pause no vídeo, porque, né, não faz sentido vocês ficarem me vendo aqui por 8 minutos, tá bom? Olha aqui como é que tá a massa. Bem diferente, né? Já bem mais lisinha. Então, olha só, a gente fez no início, né? Só pra ela dar uma misturadinha, né? Mais simples. A gente fez 3 minutos. Aí, agora aqui já deu quase 8. Deu 7 e alto, né? Então, agora eu vou dar... Aí, um tempinho até pra batedeira, assim, dar uma descansada, né? Não forçar, não ir direto. E também pra gente poder fazer aquela mesma homogeneizada. Por mais que a gente faça, ó, sempre fica uma coisinha aqui grudada. Então, ó, a massa já tá bem diferente, né? Ó. Mas, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar ela aqui com meu pão duro e vou descer aqui tudo que tá grudado para interagir de novo na massa. Lembrando que se você estiver fazendo na mão, você vai ter que fazer por uns 15 minutos e amassando, pegando a massa, sabe? E sovando mesmo. E aqui, ó, agora quando eu venho aqui pro fundo, ó, já tá lisinho, já não tem mais aquela farinhazinha grudada. Então, é isso que eu tô dando essa verificada. Então, ó, olha que graça, que já tá lindo, né? Bom, eu botei tudo aqui. Eu vou voltar com ela pra lá. Vou deixar mais uns 3 minutinhos. E tá pronto. Pronto assim, né? Essa primeira parte. Vou mostrar aqui, ó. Olha que graça. Deixa eu até pegar aqui um pouquinho, né? Pra você ver, ó. Como que ela tá. Tá vendo? Ela é um pouquinho pegajosa, ó. Fica um pouquinho na mão, ó. Pra você ver um pouquinho assim da textura. Se eu pegar mais, ó. Minha mão já fica. Então, você vê, quando se você fizer na mão, vai... dá melequeira na mão, mas dá também. Mas dá muito mais serviço, né? Essa batedeira facilita. Bom, agora acabou mesmo. Vou mostrar. Vamos ver como é que ela tá aqui. Olha que graça. Fica bem lisinha, fica bem certinha. Esse que é o ponto dela. Bora subir aqui. Olha. Esse que é o pontinho. Bom, agora a gente não precisa fazer mais nada. Vou pegar um pano de prato limpo. Então, pronto, peguei um paninho de prato limpo. Vou tampar e vou esperar crescer. Se o meu forno tivesse com algum bolinho, alguma coisa assando, eu ia colocar aqui, ó. Eu ia colocar para crescer aqui, porque crescendo aqui, nessa parte, né, já tá um pouquinho morninho e tal, então isso ajudaria. Se você quiser colocar para crescer no sol, se você tiver sol, mas assim, se você não tiver nada, que nem aqui, por exemplo, se eu não tô fazendo uma receita que o meu fogão, né, não tá quente, não tem problema, você vai deixar aqui
até ele ficar, ó, olha o tamanho que ele tá agora, tá? Até ele chegar aqui no limite mesmo, tá bom? E aí, enquanto cresce, que pode demorar 30 minutos, 40 minutos, 1h30, né? Vai depender da temperatura, de onde você tá aí, né? Enfim, do tempo mesmo, né? Que vai depender. Aí a gente volta para fazer a última etapa, né? Do pão, que é para fazer o rolinho, para ele entrar, que eu também vou ensinar, tá bom? Então vamos aguardar um pouquinho. Voltamos então. Olha aqui como é que tá linda. Cresceu. Então assim, chegou nesse tamanho aqui, já tá bom. Coloquei um pouquinho de fubá aqui na mesa. E vou pegar um pouquinho aqui da massa. Nessa hora, se você tiver com muitos anéis assim difíceis, né? Que eu tô só com anel que não tem, sei lá, não tem pontinha, sabe? Dependendo assim dos anéis, porque ó, a massa, tá vendo? Olha o ponto. Ela gruda muito. E assim, se ela não ficar assim, muito grudando, por isso que quando vocês me pediam as receitas, eu falava, depois eu vou fazer um vídeo gravando e tal. Porque assim, ó, são coisas que é vídeo, entendeu? A gente tem que mostrar, ó. Eu não vou ficar fazendo muito, senão vai virar uma nheca aqui pra mim. Mas a ideia é essa, entendeu? O negócio fica sinistro. É sinistro mesmo. Então, aqui vocês não vão ver muita meleca, porque eu meio que já sei, assim, como que faz pra não fazer muita meleca. Mas é isso que eu queria mostrar. Ela pega, tá? Dá bastante. Então, aqui, ó, a gente vai sempre colocar pouquinho fubá, mas cobrindo a superfície toda. Eu não tenho rolo, aqueles rolos de massa. Eu uso essa garrafa aqui, é uma garrafa que tá super limpa, tá? Então, tá sequinha, tá limpa. Pra não ficar grudando, tem que ter fubá. Então, põe o fubá embaixo, põe o fubá em cima e vou abrir aqui a massa, ok? Vamos abrir. O tamanho vai depender do tamanho da sua forma, lembrando que você vai colocar e ela vai assim, dobrar de tamanho. Então, você não pode, sei lá, querer encher muito sua forma e tal. Mas é isso. Então, aqui, abriu, né, ó. Agora ela já não gruda tanto, porque já tem o fubá, né? E aí, eu venho aqui, ó, e enrolo, fazendo tipo um rocambolezinho. Como eu coloquei também fubá embaixo, ela não gruda tanto. Mas nas areazinhas que às vezes, sem querer, fica sem o fubá, ela vai grudar assim. Ok? Então, fiz aqui. Eu vou colocar nessas forminhas, porque é de papelão, tá? Porque eu ainda não comprei forma de alumínio para pão, tá? Mas se você não tiver essas forminhas, você pode fazer com qualquer tabuleiro normal, tá? Assim, tabuleiro mesmo. Depois eu vou mostrar uns aqui. Aqui eu vou tirar um pedaço, porque não vai caber, tá? E venho aqui, ó, e ponho aqui, tá? Vou colocar um pouquinho de fubá em cima aqui dela. Aí, essa parte a gente já capricha um pouquinho mais, porque a massa, ela vai crescer, né? Então, é um momento, assim, que a gente tem que botar, assim, com mais vontade, um fubazinho em cima, pra não sei, dar uma aparência mais bonita, né? Dá tudo, ó. Olha aqui, opa. Vou pegar o celular pra mostrar. Ó, tá vendo? Tem espaço, ó. Por quê? Porque ela vai ainda crescer bastante.
Então eu tenho que deixar espaço, né? Bom, vou colocar um pouquinho mais de fubá aqui. Se eu não tiver uma coisinha dessa aqui, pode usar ou aquele rolo de macarrão mesmo, né? Rolo de macarrão não, rolo de massa, aquele de madeira. Ou um vidrinho de azeite que seja redondo. Olha aqui como que a massa gruda. Você imagina fazer isso aqui na mão. Tem jeito, né? Por isso que eu falei, quando você faz isso na mão, você vai usar um pouquinho mais de farinha. Por isso ela não vai ficar tão gostosa. Ela fica boa, fica muito boa, claro. Mas se você fizer na batedeira, você vai conseguir deixar a massa bem grudenta, ó. O fato de você conseguir deixar a massa bem grudenta já vai ser um ponto aí pra ela poder ficar mais gostosa. Então, a gente abre ela. E é legal, né? Eu fiz esse vídeo, né, gravando. Eu achei bem legal de ir fazendo e falando, porque a gente acaba que vai pensando umas coisas que a gente não pensa normalmente, né? Quando a gente tá fazendo sem explicar nada. Então, quando eu tava falando lá com vocês, né, que a gente pode usar qualquer açúcar na receita, que minha mãe usa muito cristal, eu já usei o demerara, uso muito refinado e aí lembrei do mascavo, né? E realmente a gente nunca pensamos em fazer, na verdade, né, com o açúcar mascavo. E me rolou uma curiosidade, sabe? Comecei a pensar assim, poxa, como que deve ficar essa receita? Porque o açúcar mascavo, ele dá um gosto maior, assim, né, de rapadura. Com certeza, se usar o mascavo, vai ficar escuro, né? O pão vai ficar escuro. Pra mim, isso não tem problema. Mas será? Será que vai dar um gostinho, assim, diferente? Aí achei legal fazer o vídeo, assim, de ficar gravando, falando, que é pra, sei lá, a gente acaba tendo essas ideias, né? Aí eu falei, será que se um dia eu fizer com o mascavo, como é que vai ficar? Ó, olha só, tá vendo? Eu não encho ela, eu deixo só um pouquinho mesmo. Então, ó, repara que a minha mão tá grudentinha, né? Não é um caso assim muito perdido. Mas você imagina se você tivesse amassando ela olha aqui como é que ela fica linda. Eu acho ela bem linda. Imagina se você estivesse amassando essa receita toda na mão. Fica bem grudenta. Fica. Por isso que a gente pega um pouquinho de farinha de trigo, se você vai fazer na mão, né? Pra poder ficar assim sustentável, você pega um pouquinho de farinha de trigo e vai jogando ali na massa, que é pra você conseguir, né, mexer, porque senão fica demais também, né? Então, a gente vai fazendo isso. Então, ó, eu tô colocando nessas aqui de descartável, né? Que na verdade, eu não uso ela como descartável, não, tá? Essa daqui, olha só, já foi usada. Nem parece, né? Mas já foi usada. Eu fiz pão com ela. Daí eu tiro o pão, dou uma raspadinha com a colher pra aquele restinho que ficou ali, eu tiro um pouquinho com a colher e uso de novo. É claro que você não consegue, assim, muitos usos, né? Você usa assim, reaproveita algumas vezes e depois você tem que ter uma nova. Dá pra fazer também, a minha mãe faz bastante com aquela descartável de alumínio. E a minha mãe também aproveita a forminha descartável. Algumas vezes, né? É o que dá, assim, não dá pra fazer muito milagre, não. Agora, isso eu não tenho muita experiência. Não sei se minha mãe, se ela lava essa forminha, não sei o que ela faz, não. Ó, aqui de novo eu vou tirar um pedacinho que
que é pra caber aqui no comprimento. Acho que aqui eu esqueci de colocar, deixa eu ver. Ah, olha, eu esqueci de colocar um pouquinho de o fubazinho por cima, ó. Põe aqui. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Ó. Fubazinho por cima é isso aqui. Então, você pegar e botar bastante fubazinho aqui pra ficar aquele fubá por cima, que dá uma carinha muito boa, ó. Ele sem o fubá, tá vendo? Aí você vem, ó, vai massageando assim, né? Fazendo um carinho e colocando o fubá. Daí você faz isso em todos os pães. Então, voltando para os tabuleiros, né? Esses tabuleiros normais, né? Que a gente usa, assim, pra assar pão de queijo e tal. Já fiz pão neles também. Dá pra fazer tranquilo. Aqueles de alumínio. O que você precisa de fazer? Você vai untar com óleo. Passa assim com a sua mão, com um pouquinho de óleo. Eu vou juntar esses três aqui pra virar um só. Você junta só, né? Unta um pouquinho com óleo. Depois polvilha um pouquinho de fubá ali também. Viu que esse aqui, só observando aqui, esse eu não botei fubá por baixo, porque ele já era aquele que já tinha mais fubá, né? Foram os pedacinhos ali que eu cortei. Então, ó, eu tô conseguindo fazer aqui, não tá sujando minha garrafa, nem nada. Então, não tem coisa que é muito sentir mesmo. Uma coisa, assim, que normalmente o pessoal tem dúvida é com relação aos tempos, né? Então, por exemplo, a gente deixou... há quanto tempo que ficou crescendo e tal. Assim, não é uma coisa que eu me preocupo muito. O que eu me preocupo, assim, de crescer é ele transbordar ali da vasilha. Se você for fazer numa outra vasilha, você tenta ver com que a massa praticamente dobre de tamanho, tá? Sim, se ela não dobrar, se achar que não dobrou, mas praticamente dobrou e tal, pronto, tá bom também, sabe? Dá pra usar isso daí. Vou polvilhar aqui um pouquinho. E aí, se não tiver essas forminhas específicas, esses tabuleiros normais, você vai colocando o pão, só que você põe os pães um pouquinho separados um do outro, porque esse pão aí que a gente tá vendo, ele vai dobrar de tamanho ou até um pouco mais, porque agora ele vai crescer novamente, sabe? A gente faz isso, depois você vai deixar ele crescer. Se você fez do jeitinho que eu falei, você usou água morna e tal, você deixa ele crescer. Não tem assim um tempo, tá? Porque a questão não é o tempo, a questão é o jeito que ele vai estar. Então, a gente tá colocando eles aqui nas forminhas e tal, então isso demora, né? A gente já tem alguns prontos, outros vão continuar e tal. E daí a gente deixa ele crescer um pouco, mas é só um pouco mesmo, tá? E aí já coloca pra assar. Então, quando você vê assim que ele deu uma crescida, né? Não é dobrar o tamanho nem nada não, por quê? Porque ele vai terminar de crescer no forno, tá? Então, às vezes vai ficar uns 20 minutos, alguma coisinha assim, depois que você terminar tudo, né? Mais uns 20 minutos você já vai conseguir assar. Pra assar, qual que é a temperatura, né? Do meu forno aqui, eu gosto de colocar na temperatura 230 graus, tá? O forno não precisa estar quente, você pode ligar ele na hora, tá? Que é uma coisa que eu faço muito,
é assim, deixar o forno, deixar os pães todos já dentro do forno. E daí eu vou dando uma acompanhadinha, eles já estão todos prontinhos, né, dentro do forno. Eu dando uma acompanhadinha. Quando ele deu uma inchada, basicamente é isso, né? Essa primeira coisa é uma inchada. Quando ele já deu assim aquela inchada, aí eu ligo o forno a 230 graus. E para saber que se tá pronto, a gente vai olhando a parte de fora, tá? Minha mãe faz pão há muitos anos, né? Como eu falei, assim, ela me criou fazendo pão. Eu tive acesso à padaria com 12 anos. Que foi quando a gente mudou de casa e tal, mas a gente morava numa casa que era muito afastado, assim, do comércio, afastado das coisas. E quem fazia, e minha mãe fazia tudo que a gente comia. Inclusive o pão. Então a gente comia muita coisa. Não é dizer que a gente comia pouco, não. A gente comia hambúrguer, a gente comia quibe, tudo que a gente comesse, assim, pizza, minha mãe faz, tem até uma massa de pizza que eu também faço, depois um dia acho que eu vou gravar também, que é bem legal essa massa, que é a mesma. Então essa receita aqui já tem uns 30 anos, mais na verdade, que agora eu tenho 34. E minha mãe faz, né, desde antes de eu nascer, então já tem mais de 34. E aí minha mãe sempre fez, né, muita coisa de comer, muita, sempre criou a gente fazendo todas essas coisas, assim, tudo que a gente comia, pensa, tudo, todos os pães, todos os itens, né? E aí o assar dele, né, quando que tá pronto? A gente não precisa ficar muito preocupado, porque daí minha mãe tava me explicando um dia que a gente fez junto aqui, que eu ficava sempre achando assim, que não podia, sabe quando você, tipo assim, tá assando uma coisa e aí você fica querendo saber se tá bom, se não tá, mas você fica com medo de abrir o fogão, o forno, que você acha que vai dar ruim. Você fala assim, se eu abrir isso aqui, o negócio vai murchar e tal. Então eu ficava meio tensa abrindo o pão, porque eu achava que eu ia estragar o pão, né? Tipo assim, se eu abrisse na hora errada e tal. E aí minha mãe me explicou que não tem nada disso, que o pão você pode abrir o forno, olhar pra ver se tá bom e tal. E basicamente, pra mim, tá? Eu gosto do pão mais branco. Isso aí é de cada um, né? Mas eu não gosto muito daquele pão muito moreno. Então, pra mim, quando ele morenou um pouquinho aqui na superfície dele em cima, e eu vejo que do lado ele já formou uma casquinha, sabe? Eu já tiro e já fico feliz da vida com o pão. Agora, tem quem goste de um pão mais moreno, né? Aí tem que esperar ele dourar mais, mas eu não gosto de deixar o meu pão dourar, não. Ah, outra coisa também que eu queria falar aqui, que é importante, né? Já pegando esse gancho que minha mãe fazia as coisas. Então, assim, como que minha mãe fazia tudo que a gente comia, trabalhava e dava conta de... Então, ela congelava. Então, esse é um pão muito bom para congelar. E aqui em casa, eu faço muito isso para congelar. Por quê? Porque a durabilidade de um pão, ela não é, né, não é gigante. Ainda mais um pãozinho caseiro e tal, ele não vai durar muito tempo. Mas, se você congelar, né, não tem essa. Então, assim, ficou pronto, ó, esqueci de colocar o fubá embaixo, deixa eu colocar. Tô empolgada no papo aqui, tô esquecendo. Então, aí, pra congelar, né, ficou pronto o pão, você espera ele esfriar um pouco, tá? Não precisa esfriar muito, mas pelo menos um pouco ali, sair aquela fumaça e tal. E aí você põe num saquinho plástico, tem vários saquinhos, né, que você compra específico para alimento. Você põe ele num saquinho plástico, né, e amarra
faz a vedação, sabe? Eu já fiz até com fita, dessas fitas mesmo de você fazer lacinho, que às vezes eu não tinha e tal, e peguei e fiz um lacinho com fita. Então faz ali aquela amarração e põe pra congelar. Eu gosto de botar pra congelar individualmente, cada um num saquinho, tá? Mas se você quiser fazer né, todos juntos, eu te sugeriria, não sei o que minha mãe falaria nisso, né? Mas eu te sugeriria pra congelar ele assim no tabuleiro, separado, né? E aí depois de congelado, você juntar num saco só, né? Se você quiser usar um saco maior, por exemplo, com vários pães dentro e tal, eu faria isso. Colocaria não colocaria todos juntos no saco pra congelar, não. De uma vez, né? Eu faria ele mais separadinho. E pra descongelar, eu acho que é a parte mais legal, né? Que é você ter... Não é a parte mais legal, porque também fazer pão é bem legal. Eu acho bem legal também. Mas é claro, né? Tem momentos, tem momentos. Tem dia que você também não tá querendo fazer pão, porque dá trabalho, né? Você gasta tempão pra fazer. Mas, uma parte bem legal é a hora de você descongelar. Por quê? Porque sua casa tá limpinha, né? Você tá, assim, numa outra realidade. E aí, tem pão fresquinho. Pra descongelar, o que você faz? Bom, só tirar do freezer, tá? Então, ele vai estar lá no saquinho. Você tira do freezer e deixa ali em temperatura ambiente. Em poucas horas, ele vai estar perfeito, tá? Mas, se você não quiser, né? Quero comer agora. Facinho também, dá pra fazer também. E ele fica muito parecido com o pão, assim, quando o pão realmente saiu quando o pão saiu do forno mesmo, sabe? Dá aquela sensação, assim, bem gostosa de pão saindo do forno. Você põe no tabuleiro, não precisa untar o tabuleiro nem nada não. Só que você põe, assim, tipo uma colherzinha de sopa de água nesse pão. Então, essa colher de sopa pode ser fazer um assim, respingando, ou você pode pegar e colocar embaixo ali, sabe? Só pra ter um pouquinho de água mesmo ali na história. E, bom, aqui fez isso, né? Me confundi aqui. Fez a coisinha com a água. Você põe pra assar, põe no forno mesmo, que na verdade não é pra assar, né? É pra esquentar. E essa água, ela vai fazer, esse pouquinho de água que você colocou, vai fazer com que você não resseque o pão na hora que você tá, enfim, esquentando ele, né? O que eu queria falar, que eu acabei me desconcentrando, é porque acabaram as minhas forminhas. Ah, não, ainda tem mais uma ali, ó, não tinha visto. Mas, de qualquer forma, eu ainda tenho muita massa. Que vai ser bom, porque daí eu vou fazer aquilo que eu falei com vocês, que é de vocês, se vocês não tiverem essas embalagenzinhas individuais, vocês pegarem um tabuleiro, né? Fazer com um tabuleiro. Então, vai ser bom porque eu vou poder exemplificar. Então, o que eu farei aqui? Vou colocar aqui um pouquinho de óleo, pode ser qualquer óleo. E vou passar aqui no tabuleiro. Bom, meu olho agora acho que já tá mais caído. Meu marido que fala isso, quando vai anoitecendo, não sei se isso acontece com vocês, mas o meu olho, ele vai realmente caindo. Impressionante. Eu tô olhando aqui, tô vendo, nossa, meu olho já tá mais caído. Quando eu gravei a primeira parte, né, antes dele crescer,
Acho que vocês olharem lá, vocês vão ver um olhão e agora já um olhinho. Impressionante. Eu tenho muito sono no período da noite. Muito sono, muito sono, muito sono, muito sono. Assim, à noite cedo, sabe? Ó, vou dar uma roubada. Mas é bom essa roubadinha. Lembra que eu tirei esse pedacinho? Só que é um pedacinho que tá pronto, né? Ele só tá pequeno, mas eu tirei. Nesse tabuleiro aqui, não faz diferença, né? Pode ser qualquer tamanho. Então, eu vou pegar ele e vou colocar aqui. Certo? Deixa eu ver como que eu vou colocar ele. Vou botar um assim, um assim. E aí, vou colocar fubá por cima. Por que que isso é uma roubada? Porque já tá pronto. Eu fico com um pãozinho pequenininho, mas não tem problema nenhum. Todos os pães são super bem-vindos aqui em casa. E ele já tá pronto, né? Só colocar um fubazinho por cima e tá pronto. Bom, aqui vou pegar o restinho dessa massa, vou botar mais um pouquinho aqui de fubá. E aqui vai dar mais uma forma ali. Então, eu tô com 9. Opa! Se eu contei direitinho, deu 9 daquela. E vai dar mais um tabuleiro. Vou pegar aqui o pão duro, porque sempre fica, sabe? Um restinho de massa. Então, vou pegar aqui para aproveitar. Vou botar aqui. Bom, eu quero ir respondendo as dúvidas que eu sei que a gente costuma ter, né? Ah, eu lembro agora de uma coisa que eu perguntei pra minha mãe. Porque eu fazia um pão, que é um pãozinho integral da Bela Gil. E nessa receita lá que eu aprendi com a Bela Gil, a gente não faz esses rolinhos, né? E aí, eu perguntei, primeiro achei que dá muito trabalho. Quando minha mãe me explicou como é que fazia o pão de milho, eu achei que dá muito trabalho. Só que eu quis fazer porque meu marido, assim, o pão dele preferido é pão de milho. Então, sempre quando minha mãe fazia, ele ficava satisfeito. Então, eu quis fazer também. E aí, eu perguntava pra ela se essa fase, né, de fazer esse rolinho e tal, se isso não podia tirar. E minha mãe falou, ó, nunca fiz diferente e tal, eu acho que não. Mas aí um dia eu fiz pra testar, porque eu, né, assim, quando eu aprendi o pãozinho integral lá da Bela Gil, eu não precisava fazer. Aí daí fiquei com dúvida, né, falei, bom, vou testar. Testei e não fica bom. Realmente essa receita fica bem melhor quando você faz aqui o rolinho, quando você abre, tudo certinho mesmo. Então, essa fase aqui de ficar fazendo esse rocambole, ela é uma fase importante, tá? Então, eu vou fazer ela aqui vai dar um bem grande, vou colocar um pouquinho aqui e o resto naquela de lá. Vou esperar ele dar uma inchadinha, né? E vou colocar para assar a 230 graus. 230 graus seria um forno médio, né? Não é altão, mas também não é baixo não, tá? Bom, é isso. Vou colocar aqui e esse aqui. Então, aqui, ó. Colocando aqui, porque eles vão crescer. E esse aqui, ó. Colocando aqui também. Tem bastante espaço aqui pra crescer. Bom, vou colocar agora o fubá, mas basicamente é isso. Vou deixar dentro do forno pra eles irem crescendo. Nem todos vão caber dentro do forno, nem todos vão assar juntos. Até porque o meu forno, ele é 6 bocas, mas eu não gosto de assar embaixo e em cima, tá? Eu gosto de assar o pão no do meio. E só, né? No meu fogão tem 3 níveis, sabe?
eu ponho um no meio e eu uso só esse do meio e pronto, sabe? Pra mim é melhor. Já tentei usar o de baixo, queimou a parte ali de baixo, sabe? Ai, não deu muito certo. E o de cima, ele não funciona por quê? No meu fogão, tá? Se você assar no de cima também não vai funcionar. No meu fogão não funciona, porque o pão cresce demais e aí você não consegue ver o pão pra você saber se tá bom, se não tá. Então, você fica ali achando que o pão vai bater lá em cima, enfim, não dá. Os que não conseguirem crescer aqui dentro do forno mesmo, eu vou deixar com um paninho limpo, cobertinho, pra crescer um pouquinho fora. Esse crescer deve ser pouquíssima coisa, ó. Vou mostrar aqui como que ele já tá mais inchado. Vocês vão ver, acho que mais uns 10 minutos eu já tô ligando. Ó, dá pra ver aqui como já inchou? Olha aqui. Olha aqui como que já tá. Já tá bem mais inchadinho, né? Então, acho que mais uns 10 minutos eu já tô ligando o fogão, tá bom? Aí eu vou mostrando pra vocês. Olha só, o que eu mostrei pra vocês é isso aqui. Eu gosto de colocar aqui, ó, no meio. Daí eu ponho aqui pra assar no meio. Pra isso, eu pego um outro tabuleiro e ponho essas forminhas aqui no tabuleiro grande. E é isso. Vou colocar tudo aqui e vou deixar aqui no forno pra crescer mais um pouquinho. E aí já vou começar. Bom, aqui eu quero mostrar que cresceu um pouquinho, mas ó, ainda tem espaço vazio, tá vendo, ó? Ela basicamente assim inchou, mas ainda tem espaço vazio. Essa aqui até que tá mais grandinha, mas também porque assim, tem aquela diferença, né? Você começa a fazer a receita, aí os primeiros, as últimas, tudo demora. E aqui já vou ligar Aqui, ó, vou colocar 230. Não vou conseguir ligar segurando, vou ter que ligar depois, mas eu vou ligar e começar, tá bom? Olha aqui, gente, acabei de tirar do forno. O que eu falei é mais ou menos isso, ó. Olhar a pontinha dele aqui pra ver se ele já dourou, né? O cantinho dele aqui pra ver se o pão já dourou. E em cima ele tá com uma cor que te agrada. Pra mim, essa cor aqui é a que mais me agrada. Claro que sempre vai ter um pouquinho mais claro, outro um pouquinho mais escuro, mas ó, sempre tá as bordinhas aqui, ó, estão sempre já com um douradinho, ó. Quando a gente olha aqui, mesmo nessas aqui, dá pra ver que já tá pronto. Então, vou virar aqui a câmera. Esse aqui agora vai entrar pro forno. Daí eu vou tirar esse que tá aqui e vou colocar esse aqui no forno. Vou botar pro lado de cá. Já tá meio cheio. Ó. Vamos botar esse outro. O forno continua quente. Então, ó, esse aqui agora, acabou que ele cresceu mais. Porque não tinha como eu colocar todos juntos, né, no forno. Acabou que ele vai ficar um pouquinho mais fora do tempo, digamos assim. Então, talvez ele murche por estar mais fora do tempo. Talvez ele murche. Vou deixar a luz acesa aqui, só pra vocês verem o processo. Como eu disse, ó, eu deixo aqui no do meio e deixo lá. Quando ele formar também aqui uma casquinha, aí é porque tá pronto.
Deixa eu apagar aqui a luz. É isso. Vou partir aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Vou levar aqui pra mesa. Vou levar esse aqui pra mesa. Esse potinho aqui. Vou levar aqui, vamos lá. Aqui já não tem tanta luz, né? Não fica tão bom. A iluminação é melhor lá na cozinha. Mas aqui tá bom também. Aqui, ó, desenformou. E vamos partir aqui pra vocês verem. Eita, com uma mão só, hein? Ó, sai facinho, tá vendo? Você vê que tá branquinho aqui, ó. Mas aqui já tá moreninho. E olha aqui que delícia. Eu acho esse pão muito gostoso. Eu e meu marido, claro, né? E agora nós vamos comer esse pãozinho aqui com manteiga, tá bom? Bom, voltando aqui pra cozinha, aqui vai continuar assando até ficar um pouquinho mais ou menos nessa cor. E eu queria mostrar qual que é a batedeira, que agora eu tô virada aqui com a câmera, dá mais certo. É essa aqui, Power 1000, da Oster, que tem todas esses números aqui, ó, vai até o 8. Tem a partida suave, que é muito boa pra não ficar voando farinha. Todos são metalizados, 100% metalizados, tá vendo? Esse aqui é pra você fazer massa pesada. Esse aqui, massa leve, bater um chantilly, uma coisa assim. E esse foi o que a gente usou pra fazer o pão, tá bom? Esse aqui é o batedor. E é isso. Bom, vou comer agora, experimentar com manteiguinha. Experimentar não, né? Que eu já tô cansada de saber o gosto. Falar experimentar é sacanagem. Mas ó que delícia. Ele ainda tá quente, a manteiga ainda derrete. Olha isso. Muito bom. Muito, muito bom, ó. Super, super macio. Como a gente colocou aquele milho, ó, fica um milhozinho aqui, ó. É suave, mas assim, dá bastante diferença. Muito bom. Muito bom. Um beijo pra vocês. Coloquem dúvidas aí e eu respondo quando puder, tá bom? Boa receita pra todo mundo. Desculpa a demora, mas o que eu queria gravar, mostrar tudo aquilo que eu mostrei, tirar todas as dúvidas que eu tive também quando eu fiz. Mas aí aproveitem. Beijão. Tchau.